Deus nos abençoe aqui nesta noite. Amém. Que é tarde e noite, né? Porque ainda temos aí a claridade. Mas que Deus esteja conosco e com todos aqueles que vão estar acompanhando pela live, né? Que Deus esteja falando e vamos ter mais um momento de estudo, mais um passo sobre o tema que nós estamos vendo ali, sobre o Espírito Santo. E vamos, antes de mais nada, lembrar e orar nesse momento, né? Por nós, por todos aqueles que estão nas suas casas. Que Deus esteja abençoando as famílias, que Deus esteja em cada lar e que Deus esteja também com os familiares que estão distantes daqui, né? E nós sabemos de que o mundo está passando por um momento difícil, né? Então temos que lembrar disso, né? Eu não sei se alguns de vocês têm alguma preocupação, algum pedido mais especial, podemos também colocar aqui nesta hora para iniciarmos orando a Deus. Não sei se alguém tem algum motivo. Eu encaminhei para vocês um pequeno mensagem no WhatsApp que o Israel mandou da Coreia. Não sei se vocês já viram. Não, está lá na missão, a parte da missão. Então, o Israel diz que está tendo muito trabalho, porque agora acrescentaram para ele mais 2 tarefas dentro da área da informática. Ele está preparando um site novo para a missão e outros programas que eles precisam. E ele disse: orem por mim, porque eu estou muito cansado, muito realmente debilitado pelo trabalho. E também cansado porque o meu trabalho aqui exige de mim 2 línguas, o inglês e o coreano. Então eu imagino que a mente dele deve ficar muito cansada, né, para trabalhar. Bem-vindo, irmão Gustavo. Então vamos aproveitar aqui e vamos lembrar de orar pelo Israel, né? E na mensagem ele agradece também pelas nossas orações, pelo apoio que nós temos dado a ele, mas ele pediu: orem por favor por mim nesse sentido, que Deus me dê forças físicas e também a mente. Continuamos com o Sebastião. Sebastião, vamos orar pelo Sebastião. Vamos lembrar também do missionário João Lourenço. Não tenho notícias ainda sobre a questão do aparelho, do ouvido, como é que anda, né? Mas vamos lembrar de orar por ele e também continuar orando pela Núbia, pelo pastor Maio, pela sua família, que estão envolvidos lá com os acampamentos, né? Essa semana eu ainda não tive notícias de como está, mas a semana passada foi muito abençoado e graças a Deus sem nenhum problema com o Covid. Porque realmente é graças a Deus, né? Então temos que agradecer e orar e vamos continuar orando também pela Priscila, né? Que está com a sua questão também ali, né? Da dor, né? No ombro. Que Deus esteja com ela e que Deus esteja conosco nesse final de semana. Orando pela Helena, né? Ah, sim, lembrar da Helena que esteve aqui domingo, né? Esse domingo ela não virá, ela já disse que tem um compromisso, mas que Deus esteja com ela. Hoje ela pediu uma mensagem: ore por mim, por favor, né? Então é alguém que precisa das nossas orações, né? Helena, que é a Ramona Helena. E eu e a irmã Isabel vamos depois viajar, mas quando ela vier aqui tem aí o nosso irmão Romeno que vai falar com ela na língua dela e os irmãos também vão dar atenção a ela, e isso é importante. Mas alguém, o pastor João esteve com o médico hoje, né? Ontem, e está caminhando o processo, né? Mas aí vai precisar um pouco mais ainda de atenção, medicação, né? Também para que o efeito da cirurgia fique perfeito e completo. Vamos explorar por isso, tá? O netinho está tudo bem? Graças a Deus. Graças Agora a fui Deus. à moto, viu o pé? Tem um bolo debaixo do pé. Amém, vamos orar também por isso. Então vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, crendo na Tua presença conosco através do Teu Santo Espírito, crendo nas Tuas promessas, ó Pai, porque o Senhor nos ensina que tudo que nós buscarmos em nome de Jesus, o Senhor ouvirá. E com certeza o Senhor irá fazer aquilo que é a Tua vontade, para que tudo seja feito também de uma forma perfeita, boa e agradável. Queremos lembrar de Sebastião, queremos lembrar dele como jovem, que precisa também da Tua atenção, do Teu cuidado, e ajuda, Senhor, e fala ao Sebastião de uma forma clara na vida dele, para que ele possa ter um bom entendimento do que é melhor para ele.
Só o Senhor pode fazer isto, não só com Sebastião, mas com os nossos filhos, com os nossos netos, enfim, ó Deus, em especial com toda a juventude que vive neste mundo. Também queremos lembrar da Ramona, Senhor, Tu sabes também que ela está buscando ao Senhor, ela quer conhecer melhor a Tua Palavra, que o Senhor esteja junto a ela com o Teu Espírito, dando a ela, Senhor, a percepção da Tua vontade. Ela precisa entender quando é que o Senhor está falando com ela, para que ela possa saber qual é realmente o Teu desejo e a Tua vontade para a vida dela, Senhor. Agradecemos também pelo netinho, da irmã Augusta, que está melhor, e que o Senhor também esteja com a irmã Augusta, com o seu físico, com as suas dores, o seu pé. Enfim, Senhor, toma a tua serva nas tuas mãos e cuide dela, Senhor. Ó Pai, também agradecemos porque o pastor João está no caminho da restauração da sua cirurgia, que esse processo tenha continuidade, que tenha orientação sábia dos médicos, porque é necessário que assim seja, Senhor. E queremos colocar de uma forma especial os nossos irmãos missionários, o João Lourenço, e o Senhor esteja com ele naquela questão também do seu ouvido, da sua audição, que o Senhor esteja providenciando, abrindo portas para que ele tenha a solução do aparelho, também que o Senhor guarde a ele, a sua família no Brasil, Senhor, que a situação também do Covid no Brasil está realmente muito difícil. Pedimos também em especial pelo Israel, na Coreia. Ó Deus, Tu sabes que ele tem tido um desgaste físico, Senhor, na sua mente também, muito grande pelo trabalho, que é muito, e também por ter que trabalhar com o inglês e com o coreano. Ó Deus, dá a ele forças, ajuda, Senhor Israel, nas suas necessidades pessoais também, Senhor, que o Senhor possa estar revelando a ele também o caminho perfeito, pelo qual ele deve dirigir a sua vida. Enfim, cobre a ele, Senhor, e toda aquela missão que lá está, e que através deles o Evangelho chegue até a Coreia do Norte e que ali haja salvação de almas, ó Pai. Também, Senhor, eu me lembro agora e quero pedir pelo irmão do Renato e pela sua nora, que estão com o Covid. Tu sabes que ele tem uma saúde frágil, ele não tem um dos rins, enfim, Senhor, é alguém que também corre muito risco com o Covid, Senhor. E ele pediu para que orássemos por eles. Por isso, vai, Senhor, de encontro ali, Senhor, e fala ao coração dele, Senhor, fala ao coração da sua esposa, e dá também ao Renato uma mostra do teu cuidado, para que ele possa ver que realmente Jesus Cristo é fiel e é Senhor das nossas vidas. Amém. Agora, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Fala a nós através da Tua Palavra, fala ao coração daqueles que estão nos seus lares, assistindo através da internet, vai de encontro à necessidade de cada vida, de cada lar, Senhor, e que através do estudo de hoje também, eles possam sentir a presença do Teu Santo Espírito falando a eles e orientando a eles. Dá-nos a Tua graça e a bênção nesta noite, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque é em nome dele que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar um cântico, como fazemos toda sexta-feira, e esse cântico exalta a Jesus Cristo como Senhor, e tem como base o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Lá diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então é com base nesse texto de Apocalipse que o hino fala sobre isso. Ok? Santo, 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 Deus onipotente, vamos para sempre exaltar de todos nós. Santo, Santo, Santo,
são apenas duas estrofes, 2 versos, né? Mas é a base do que nós cremos, num Deus Santo, que se manifesta através da Trindade, mas é um só. E nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, então queremos pensar um pouco também mais essa noite sobre isso, né? E vamos considerar então alguma ênfase bíblica sobre o Espírito Santo nesta noite. O primeiro texto que nós vamos ler está na segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Então, repetindo o capítulo 1 da segunda carta de Pedro, versículos 20 e 21. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias, ok? Diz o texto: sabendo principalmente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Esse texto, para introdução, é muito importante para nós. Por quê? Ele é importante porque nós temos a Bíblia nas mãos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e cremos que o que está escrito na Bíblia é para nos conduzir por uma vida realmente que agrada a Deus. Ou seja, os livros que nós temos nas mãos é um conjunto de livros, são vários livros, mas que não foram escritos apenas por homens, mas foram escritos por homens que foram inspirados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Isto mostra para nós a importância do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo não agiu apenas, como já vimos no outro estudo, não agiu apenas quando Jesus veio ao mundo, ou a partir do momento em que Jesus disse, eu vou para que ele venha. Mas o Espírito Santo já agia desde o início, desde a criação, porque ele é Deus. Nós vimos isso na sexta-feira passada. E hoje então vamos pensar um pouco sobre alguma ênfase bíblica, né, que vai fortalecer mais o nosso entendimento sobre o Espírito Santo. Vamos avançar aqui. Vamos então entender uma coisa que é muito importante também para nós. A Bíblia tem muito a dizer sobre o Espírito Santo. Foi feita uma estatística, um levantamento bíblico, e se não sabiam, vão saber hoje, de que com exceção da segunda e da terceira carta da Epístola de João, com exceção da segunda e da terceira, em todo o Novo Testamento contém referências da pessoa e a obra do Espírito Santo. Isso é uma pesquisa que não fui eu que fiz, mas já está comprovada. Entende? O que isso mostra para nós? Mostra para nós que a ênfase maior do Espírito Santo é dada no Novo Testamento. Por quê? É muito fácil de entender isso. Porque Jesus disse, eu vou para que ele venha. Ou seja, o Espírito Santo veio para exercer um ministério, uma ação realmente constante, permanente a partir desse momento. Se no Velho Testamento ele agia de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o momento, com a situação, e se ele agia especificamente em algumas pessoas que eram dirigidas por Deus, não era para todos, a partir da vinda dele, ele agora passa a ter um ministério, uma ação na vida de todo ser humano. De todo ser humano. Às vezes nós achamos que o Espírito Santo age só em nós. Não, o Espírito Santo age em todo ser humano. O que nós sabemos e temos que entender é que o Espírito Santo habita em nós e somente nos crentes em Jesus Cristo. Ele faz permanência ali na vida dos crentes. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar a vida dessa pessoa.
enquanto que aqueles que não são crentes ou não creem em Jesus Cristo, o Espírito Santo pode tocá-los, o Espírito Santo pode falar alguma coisa especial para que eles tenham um entendimento de Deus, mas ele só vai habitar a vida dessas pessoas a partir do momento em que elas crerem em Jesus Cristo e aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Isso é muito importante. Então, o Espírito Santo passou a ter um ministério muito especial a partir do momento em que Jesus Cristo assumiu ao céu. Ok? Vamos seguir um pouco. O Espírito Santo, como já falamos na sexta-feira passada, ele é Deus. E nós cremos que Deus é uma pessoa, Espírito, mas ele age e tem todas as características de uma pessoa. E o Espírito Santo, essencialmente, ele é ativo no plano da redenção do ser humano. A ênfase do Espírito Santo está focada na redenção do ser humano, ou seja, levar o ser humano a ter consciência dos seus pecados, levar o ser humano a se convencer que é pecador e conhecer e entender o plano da salvação. O Espírito Santo é quem vai revelar o motivo, o propósito de Jesus ter morrido na cruz. Há muitas pessoas que creem que Jesus morreu na cruz e creem que Jesus ressuscitou, mas nem todos entendem o porquê disso. E alguns até consideram que isso foi um ato de injustiça. Por quê? Porque Jesus não merecia morrer na cruz. Mas não, a morte de Jesus Cristo na cruz foi um ato de justiça, ou seja, justiça do pecador através da morte de Jesus Cristo. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz claramente: justificado, pois, sois pela fé. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos justos, porque Cristo morreu na cruz por nós. Então, a morte de Jesus Cristo não foi um ato injusto de Deus. Jesus não tinha pecado, mas foi um ato justo pelo pecador que Jesus ama, que Deus ama e quer salvar. Então, a obra do Espírito Santo é basicamente com esse propósito: levar o ser humano a conhecer Jesus e ter entendimento do plano de salvação que Deus tem para ele. Okay? Temos aqui dois textos que vamos ler. E mais uma vez eu também vou contar aí com o apoio do pastor João, que está bem próximo ali, para que os que estão em casa possam também ouvir. No Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Vamos ver o que é que diz o texto. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele, quando vier, aqui é Jesus falando sobre o Espírito Santo. Jesus está dizendo aos seus discípulos qual seria o papel, a importância do Espírito Santo. Então Jesus diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Ele convencerá o mundo da justiça e também do juízo de Deus. Então, vemos aqui a importância do Espírito Santo. Se não fosse pelo agir do Espírito Santo, nós hoje não estaremos aqui. Nós não estaremos aqui. Porque nós não teríamos a convicção dos nossos pecados, nós não teríamos a convicção do plano de Deus da salvação e não daríamos importância a este livro. Mas o Espírito Santo, então, Jesus disse: quando ele vier, ele convencerá o mundo. Essa palavra convencer o mundo é muito importante para que a gente considere os outros ensinamentos da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, não é isso? Por todas as autoridades, governos de todo mundo. Por quê? Porque nós, quando colocamos diante de Deus as autoridades e oramos, nós também estamos cooperando com Deus para que o Espírito Santo toque o coração das autoridades, para que o Espírito Santo mexa com a mente das autoridades e possa convencê-las do pecado e do juízo de Deus. Eu vi um dia desses uma entrevista de alguém, um político falando, referindo-se ao Brasil e de tudo aquilo que ele combate,
e ele dizia de vários governos da história do Brasil, de vários presidentes, e falando, destacando erros, e falando de atitudes que não eram justas. E ele disse, eu estou falando isso, em primeiro lugar, porque eu sou cristão, e eu creio em Deus. E ele disse, eu estou falando isso porque eu e todas as autoridades precisam ter temor a Deus. Então ele estava enfatizando a importância de que as autoridades conheçam Deus, venham a temer a Deus e que pela ação do Espírito Santo possam ser convencidos dos seus erros, dos seus pecados. Porque se isso acontecer, haverá grandes mudanças no mundo. Com certeza. Então o Espírito Santo tem um papel fundamental na história do mundo. O outro texto, ainda em João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. E lá no capítulo 3, os versículos 5 e 6. João, capítulo 3, versos 5 e 6. Vamos ver o que diz o texto. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui há uma coisa muito interessante. Nós sabemos que todos nós nascemos da carne. Somos frutos da carne, de um relacionamento carnal. Mas mais do que ser frutos nascidos de carne, nós temos que ser frutos nascidos do Espírito. Por quê? Porque a Bíblia fala que a carne traz consigo o pecado. Todo ser humano é pecador. E a Bíblia enfatiza muito de que todo ser humano vive uma batalha, uma luta. A luta da carne com o Espírito. Então, Jesus está dizendo que para que o ser humano seja realmente transformado, para que o ser humano tenha uma vida realmente que agrada a Deus e é bênção para si mesmo, esse ser humano precisa ser nascido do Espírito. E isso quer dizer que Jesus estava falando sobre a questão do Espírito de Deus. E Jesus, o Evangelho de João, em casa depois vocês podem ler, quando Jesus diz claramente de que nascer do Espírito é o momento em que nós passamos a crer no Senhor Jesus e esse Espírito nos habita a nossa vida e nós nos tornamos novas criaturas. Não é um nascimento como carnal, que a pessoa tem que voltar ao ventre da sua mãe. Não é isso. Mas é uma transformação interna e espiritual, é o nascimento de um novo homem, um novo ser humano, com uma mente diferente. Uma mente transformada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é importante para a transformação do mundo e das pessoas de uma forma geral. Ok? Vamos seguir com o nosso slide. Também o Espírito Santo não é o que muitas pessoas pensam e falam. É muito comum hoje nós conversarmos com as pessoas e às vezes as pessoas dizem para nós, você tem uma energia muito especial. Não sei se vocês já ouviram isso. Aquela pessoa tem uma energia muito positiva. Isso é muito comum a gente ouvir isso. Só que nós temos que entender que o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa espiritual, como Deus é espiritual. E o Espírito Santo, então, ele não é uma energia que vai influenciar a nós, mas é uma pessoa, espiritualmente falando, é um Deus que está presente em nós e que vai transformar a nossa vida. Se nós olharmos para o Espírito Santo como uma energia, vamos pegar como exemplo a energia que nos faz gerar luz. De quando em quando nós somos pegos de surpresa e vivemos um apagão, não é assim? Falta a energia e nós ficamos no escuro e não sabemos o que fazer muitas vezes. No inverno, se falta uma energia, no caso que aquece a água, é muito ruim. Ou se à noite você precisa levantar de madrugada para ir buscar um medicamento ou alguma coisa e falta a energia, andar no escuro, mesmo dentro de casa, é muito ruim. Então, se o Espírito Santo fosse uma energia,
nós não poderíamos contar com Ele em muitos momentos da nossa vida. E Jesus disse, Ele estará com vocês, Ele habitará vocês, Ele será o seu conselheiro, o seu orientador, Ele estará junto com você em todos os momentos. Então o Espírito Santo não é uma energia, é a pessoa de Deus que habita o ser humano. Essa é a grande verdade. Então o Espírito Santo é uma pessoa munida de autoridade, de poder. A energia, normalmente, nós controlamos ela. Não é assim? O homem controla a energia. Mas o homem não pode controlar o Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Eu não posso controlar o Espírito Santo. Porque se eu pudesse controlar o Espírito Santo, eu ia tentar mudar muita gente no mundo. Porque eu ia pegar o Espírito Santo e, como se fosse um passe de mágica, ia dizer, muda João, muda anjinhos, e eles mudariam. Mas não, nós não somos senhores do Espírito Santo. Pelo contrário, Ele, como Deus, é Senhor da nossa vida. Vamos seguir aqui. Mais textos bíblicos que vão nos mostrar que a Bíblia refere-se ao Espírito Santo como pronome pessoal. Isso faz uma grande diferença quando é aplicado um pronome pessoal, ou seja, uma identificação como pessoa. O primeiro texto está lá em João, capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14. No capítulo 14, nós temos ali os versos 16 e 17. Eu vou ler agora, tá ok? João 14, versos 16 e 17. Jesus está falando aqui e dizendo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, é que o Espírito Santo veio obedecendo ao pedido e à ordem de Jesus. Isso é importante, gente, porque às vezes nós queremos pegar uma pessoa da Trindade e valorizar ela mais do que as outras duas. Nós vimos isso aqui sexta-feira passada. Ninguém, e muito menos o Espírito Santo, como membro da Trindade, pode estar acima de Jesus, porque Jesus é Senhor absoluto. A Bíblia ensina isto, que tudo que foi feito foi criado por Ele e para Ele, é o que a Bíblia ensina. E Jesus é o Senhor do universo, de todas as coisas, de todas as criaturas. E a Bíblia diz que diante do nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar. Então Jesus é a pessoa importante da Trindade, em nome de quem e através de quem nós podemos falar com Deus. E ele então disse, eu pedirei ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo. Por quê? E ele diz claramente, para que Ele fique com vocês sempre e que seja o ajudador de vocês. Isto confirma o que nós falamos. O Espírito Santo não é uma energia que ora vem, ora vai. O Espírito Santo é permanente. E diz o texto aqui claramente que Ele, o Espírito Santo, é o seu ajudador. Então, identificação como uma pessoa. Porque se não fosse uma pessoa, Jesus não diria Ele. Jesus diria, haverá uma energia que será dada a vocês. Não, Ele está dizendo, a pessoa do Espírito Santo estará com vocês. Outro texto, João 15, 26, pastor João. João capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Aqui podemos responder a uma pergunta, talvez, que muitas pessoas estejam fazendo. Como é que eu vou conhecer Jesus?
Como é que eu vou saber que é Jesus que está falando comigo? Como é que eu vou entender qual é a vontade ou propósito de Jesus? Todos aqueles que buscarem a Jesus de coração, pela fé, e reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador, Jesus está dizendo: o Espírito Santo vos ensinará a meu respeito. O Espírito Santo irá mostrar, falar a vocês acerca de mim. Então, se você quer conhecer a Jesus Cristo e crer nisto pela fé e busca a Jesus Cristo, tenha certeza de uma coisa: o Espírito Santo vai te revelar quem é Jesus. O Espírito Santo vai revelar para você o que é que a palavra está dizendo. Uma das funções do Espírito Santo de Deus é nos fazer conhecer Deus e entender a palavra de Deus. Por isso que é importante, quando nós lermos a Bíblia, antes de ler, devemos pedir a Jesus em oração: Jesus, fala ao meu coração através da tua palavra, que teu Santo Espírito me oriente, me ajude. E com certeza Deus vai fazer isso, porque é a vontade de Jesus e é a função do Espírito Santo nos ensinar, certo? Ainda no capítulo 16 do Evangelho de João, nós temos ali o versículo 13 e depois o verso 24. João 16, versículo 13. O versículo 13 diz: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Aqui é importante pararmos um pouquinho também. Por quê? Porque nós vamos entender como é que vai ser a ação do Espírito Santo. O texto diz claramente, né, que quando ele vem, ele já veio, ele já está agindo no mundo, ele guiará a nós a toda a verdade. O Espírito Santo não vai trazer nenhuma mentira para nós. Pelo contrário, o Espírito Santo vai revelar o que é mentira e o que é verdade. Então o Espírito Santo só vai falar a verdade. Nós não precisamos ter medo do Espírito Santo. Nós temos que crer que o Espírito Santo vai nos falar aquilo que é realmente o que Deus pensa, o que Deus quer que nós ouçamos. E também diz o texto aqui que ele guiará pela verdade, porque ele não falará por ele mesmo. O texto é claro: não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas vindouras. De quem o Espírito Santo vai ouvir? A quem ele vai ouvir para nos falar? Ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Tudo que o Espírito Santo vai ensinar ao ser humano, é Deus que está mandando ele ensinar. É Deus que está dirigindo a ele para que ele fale aquilo que tem que ser dito. E quando diz aqui que ele ensinará toda a verdade, podemos dizer, ele ensinará tudo acerca de Jesus. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Espírito Santo vai falar sobre Jesus, sobre a verdade que Deus quer, né? Então é importante nós entendermos isto. Vamos seguir. Eu creio que nós estamos avançando e crescendo no entendimento do Espírito Santo, certo? Algumas características bases para que a gente reconheça a personalidade do Espírito Santo. Se ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade. E nós sabemos como é importante a gente saber e conhecer a personalidade uns dos outros. Às vezes, quando as pessoas fazem coisas que não têm nexo, às vezes a gente diz: essa pessoa não tem personalidade. Uma hora é isto, uma hora é aquilo. Uma hora ela é assim, outra hora é assado. Não é isso? Então, nós temos que entender que o Espírito Santo tem características da sua ação que revelam a sua personalidade. A primeira, intelectual, o intelecto. O que é o intelecto? É a habilidade de pensar e raciocinar. O Espírito Santo pensa, raciocina. O Espírito Santo não faz nada sem saber o que está fazendo.
O Espírito Santo tem entendimento dos propósitos das coisas que ele está fazendo. Por que ele está tocando o seu coração? Por que ele está trabalhando na sua vida? Por que ele está revelando para você as coisas? Se ele diz para você, não faça isso, o Espírito Santo, no seu intelecto, sabe por que não deve fazer. Porque se você fizer isto, você vai se dar mal. Mas se você fizer o que eu estou lhe falando, e que Deus manda, a sua vida será bênção. Então o Espírito Santo tem a habilidade de pensar e raciocinar. Isso me faz pensar que nós temos que ter muito cuidado daquilo que nós pedimos para o Espírito Santo. Porque eu posso pedir para o Espírito Santo alguma coisa e ele pode ficar olhando para mim e dizer assim, você é um bobo, não sabe o que você está pedindo. Porque ele sabe que aquilo que você pediu não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, pode te levar ao buraco, à perdição. Então nós não podemos agir com o Espírito Santo como se ele fosse um fantoche, faça o que eu peço. Não é assim. Ele sabe, ele tem intelecto, ele entende as coisas, certo? A sensibilidade. O Espírito Santo, ele tem a habilidade de sentir as coisas. A sensibilidade, há pessoas que têm uma sensibilidade muito forte. Pelo simples olhar de alguém, ela diz, esse alguém está com problema. Não é assim? Pela simples maneira de ela se comportar, ela diz, essa pessoa não tem razão do que ela é e o que ela faz. Agora, nós somos limitados. Nós somos limitados na nossa sensibilidade. Às vezes nós nos damos mal. Por quê? Achando, essa pessoa é um amor. Essa pessoa é fabulosa. E depois nós vemos que não era nada daquilo. Porque humanamente nós somos limitados. Agora o Espírito Santo não. O Espírito Santo tem uma sensibilidade e ele sabe todas as coisas, ele percebe tudo que as pessoas são, que as pessoas pensam, porque elas fazem aquilo. Se o Espírito Santo é Deus, nós não podemos nos esquecer de que ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Além da sensibilidade, o Espírito Santo também tem a vontade, ele sente vontade, ele sente desejo. E isso faz com que ele tenha a capacidade de tomar decisões, fazer escolhas. O Espírito Santo tem vontade. Eu creio que o Espírito Santo, a vontade, uma das vontades do Espírito Santo é que todos sejam salvos. Não é isso? Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Uma das vontades do Espírito Santo é que todos vivam em paz. Porque Jesus, Espírito Santo, Jesus disse, eu sou a paz, né? Deixe-nos a minha paz. Então o Espírito Santo, se ele está no comando, se Jesus está comandando a ação dele, ele sabe quem precisa de paz e como essa pessoa pode alcançar a paz. Então o Espírito Santo tem intelecto, sensibilidade e tem vontade. Vamos seguir aqui. O Espírito Santo, ele pode sentir. E agora vamos ver um texto bíblico que revela um pouco isso. Efésios capítulo 4. Carta aos Efésios capítulo 4. No capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, verso 30. Vamos ver o que é que o texto diz ali, que nos mostra que o Espírito Santo tem sentimentos. Ele sente. O que é que diz lá, pastor? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo sente tristeza quando ele vê que alguém não está dando ouvidos ao que ele fala. O Espírito Santo sente tristeza quando ele percebe que nós estamos andando fora dos caminhos de Deus. O Espírito Santo, ele sente tristeza quando alguém diz, eu não quero saber de Jesus. Eu não quero ouvir da Bíblia, não quero ouvir do Evangelho. E por que ele sente tristeza?
Ele sente tristeza porque ele sabe que aquela pessoa está endurecendo o seu coração para o amor e a salvação de Deus. A Bíblia diz que há um pecado que Deus não perdoa. É o pecado contra o Espírito Santo. É nós blasfemarmos e não levarmos em conta a autoridade e ação e poder do Espírito Santo. Nós temos que entender isso, porque negligenciar o Espírito Santo é negligenciar Deus, é não acreditar no Deus que o Espírito Santo está revelando, é não acreditar no plano de salvação que o Espírito Santo está mostrando através de Jesus. Então, se eu não creio nisso e negligencio, não dou ouvidos ao Espírito Santo, eu entristeço o Espírito Santo e também corro o risco de perder a salvação. Entende? Atos capítulo 9, verso 31. Atos 9, verso 31. Vamos ver aqui mais uma característica da personalidade do Espírito Santo. O que é que diz lá, pastor, Atos 9, 31? Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Na minha versão, diz assim, que pelo temor do Senhor e pelo auxílio do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está ajudando aqui a esta igreja que está sendo falada? O Espírito Santo está fazendo com que essa igreja sinta paz, que esse grupo de pessoas que creem em Jesus Cristo tenham paz. E o Espírito Santo está auxiliando para que eles também cresçam, que eles aprendam e que andem nos caminhos do Senhor. Isso quer dizer que a bênção desta igreja, o crescimento dela, a paz reinando na vida dos irmãos, só é possível graças à intervenção, o auxílio do Espírito Santo. Se não for isto, não haverá nada de paz. Esta é a grande verdade. A paz que Jesus dá é a paz que é fruto da ação do Espírito Santo. Porque se eu sou pecador, e se Jesus me perdoa e o Espírito Santo me convenceu de que Ele me perdoa e que eu me arrependo dos meus pecados, eu vou sentir paz no meu coração. Então a paz de Jesus Cristo é fruto do agir do Espírito Santo na nossa vida. E nós temos que pedir muito a isso. Deus, que o Teu Santo Espírito habite em nós e haja em nós e através de nós. Porque se Ele estiver agindo em nós e através de nós, muitas pessoas irão desfrutar da paz de Jesus. Pelo auxílio do Espírito Santo. Entende? O que é que diz em Romanos capítulo 8? Romanos 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, verso 6. O que é que diz lá? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne, ou seja, a motivação da carne em fazer coisas, a tendência das ações que a nossa carne nos leva a fazer é perdição. É perdição. Enquanto que os frutos, a ação do Espírito Santo é vida e paz. Isso quer dizer então que o Espírito Santo, ele sente, ele consola, ele faz com que nós sejamos transformados. O Espírito Santo pensa o que Jesus quer de nós. Essa é a grande verdade. Aqui fala de uma igreja que estava sendo santificada, transformada. E Jesus, na oração dele, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orou isso lá no Evangelho de João, pela igreja, pelos cristãos. Santifica-os na tua palavra, na verdade. Então o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos dar a paz e o consolo e o entendimento da vontade de Deus.
E estamos caminhando aí já para os próximos, para o final, né? Daqui a pouco vem o outro final. Mas aqui ainda temos, por exemplo, que o Espírito Santo pode falar, ele fala. Nós temos que entender, se nós lemos a Bíblia, se nós temos a Bíblia na nossa mente, os textos bíblicos, e se em algum momento nós vamos fazer alguma coisa que não deveríamos fazer, e se vem esse texto na nossa mente, ou se vem um pensamento na nossa mente chamando atenção para aquilo, nós temos que entender que isto não é coincidência, isto não é um acaso. É o Espírito de Deus falando a nós. Se nós sentimos às vezes que temos que ir ao encontro de alguém, para ajudar alguém, para cuidar de alguém, isto não é uma tendência humana, é a ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode estar falando, se aproxima dessa pessoa, ajuda essa pessoa. Então nós temos que entender isso, que o Espírito Santo fala conosco. E Atos capítulo 13, no livro de Atos, no capítulo 13, nós temos ali no versículo 2, e vamos ver o que diz ali. Atos 13, verso 2. Diz assim, eu vou ler. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual eu tenho chamado a eles. O grupo de cristãos, os discípulos, a igreja primitiva, estava reunida, estava buscando a Deus, estava adorando a Deus, estava jejuando, falando a Deus. E diz o texto que o Espírito Santo, então, disse claramente àqueles que ali estavam: separem a Barnabé e a Saulo. Ou seja, o Espírito Santo, escolham essas duas pessoas, porque Deus tem um plano para elas, e o texto diz: separai a eles, porque é importante que eles tomem conhecimento do que Deus quer para a vida deles. Nós temos que entender isso. A obra do Senhor é comandada pelo Espírito Santo. É comandada pelo Espírito Santo. E Ele faz o que Deus manda. Ele pode orar. É um texto bem conhecido, Romanos 8, 26, que diz que quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo orará por vocês. Se nós estamos quebrantados, se o nosso coração está amargurado, se nós não temos palavras para expressar o nosso sentimento diante de Deus, o simples fato de nos colocarmos diante de Deus e pranteando, dizer: Deus, me socorre, o Espírito Santo vai fazer com que o nosso coração se abra e faça com que chegue até Deus o nosso sentimento e a nossa vida. A oração também é bênção pela ação e instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Eu acho que se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós não oraríamos. Esta é a grande verdade. Porque iríamos orar pedindo perdão do que, se nós não formos convencidos do que temos que pedir perdão? Se nós vamos orar para que Deus console alguém, por que vamos orar? Se não for porque o Espírito Santo nos diz: orem por ele precisa. Então o Espírito Santo é quem fala conosco, o Espírito Santo é quem nos leva a orar. Também no texto de João 14, 26, nos mostra claramente de que o Espírito Santo vai nos ensinar. Já foi dito isto, Jesus falou isto, Ele vos ensinará. Então não tenha medo de ler a Bíblia. Há pessoas que dizem: não leio a Bíblia porque eu não vou entender nada. Não, é engano isso. Se você começar a ler a Bíblia, por isso que nós sugerimos, que comece a ler o Novo Testamento, comece a ler os Evangelhos, aí você vai ver como é que o Espírito Santo age, como é que o Espírito Santo trabalha, e ele vai revelar quem é Jesus. Então é lendo a Bíblia que nós vamos ter a orientação do Espírito Santo. Se eu não ler a Bíblia, eu não vou ter orientação nenhuma, porque a orientação do Espírito Santo é baseada na Bíblia. Na Bíblia, não é no conselho do Mauro. Não é só eu que vou dizer a você o que você tem que fazer, o Espírito Santo é que vai dizer através da Bíblia. E se eu for ajudar alguém, eu tenho que ajudar alguém conforme a Bíblia ensina e conforme o Espírito Santo me ensina. Tem que ser assim. É por isso que ele é um ensinador. E também ele pode exercitar a sua vontade.
1 Coríntios 12, verso 11, pastor, lê lá. 1 Coríntios 12, versículo 11. Verso 11, não é, pastor? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui o texto está se referindo à igreja de Corinto, que tinha várias pessoas e era uma igreja que precisava ser disciplinada e orientada pelo Espírito Santo. Porque no coletivo, num grupo de pessoas, a carne muitas vezes mexe com o ser humano e faz com que ele queira ser o melhor de todos. Por exemplo, a carne mexe conosco quando a gente cai na graça do grupo e a carne fica querendo que a gente se sinta orgulhoso e se sinta o herói, vamos dizer assim. E às vezes tem pessoas que têm potencial para fazer muitas coisas boas e agradar a Deus e ajudar outros, que às vezes ficam tímidas, não têm medo e não acham que não sabem fazer nada. Mas o Espírito Santo pode levantar essas pessoas e fazer delas uma bênção na vida coletiva do grupo, da igreja e do mundo. Amém. Então não vai ser a escola, não vai ser a universidade que vai nos fazer aptos para sermos usados por Deus. Quem vai nos fazer aptos é o Espírito Santo com a palavra de Deus. Então não se considere inútil, não diga eu não posso, não diga que você não tem condições, porque se você tem Jesus como Senhor e Salvador, se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo na sua vida. E se você tem Jesus, o Espírito Santo, e você crê na palavra e lê a palavra, você tem tudo o que Deus precisa para usar a sua vida. E você será bênção, guiado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vai nos levar a exercitar os dons, os talentos que Deus tem nos dado. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Não podemos fazer nada. Tudo é feito pelo Espírito Santo, porque tudo que é feito pelo Espírito Santo é para a glória do nome de Jesus Cristo. Se você quer glorificar a Cristo, não fique apenas dizendo aleluia, glória a Deus. Essa é uma expressão que é bíblica, mas às vezes nós falamos aleluia, glória a Deus, e a nossa vida não glorifica nada, porque nós não somos usados pelo Espírito Santo. Então, para glorificar a Deus, é preciso que o Espírito Santo nos use com a palavra de Deus. E vamos agora então para o final, né? Atos capítulo 16 fala sobre que o Espírito Santo muitas vezes nos proíbe de fazer as coisas. Atos capítulo 16, versículo 6. Atos 16, verso 6. O que é que diz lá em Atos 16, versículo 6? Vamos ouvir ali, pastor. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vejam a importância do Espírito Santo, vejam a autoridade que ele tem. Quando a gente pensa assim, vou lá anunciar a palavra de Deus, a gente acha que isso é a melhor coisa. Mas no caso aqui específico, o Espírito Santo disse, não, vocês não vão lá, não vão anunciar a palavra de Deus lá. Nós não entendemos a princípio qual é o desejo, o porquê disto. Mas uma coisa é certa, ele, o Espírito Santo, tem autoridade para proibir, para impedir, se assim tiver que ser. Talvez porque às vezes não é o momento certo, talvez não é a palavra que você tem na mente que Deus quer usar. Às vezes nós achamos, vou lá e vou falar para fulano, ciclano, isto, aquilo, e de repente o Espírito Santo impede que isso aconteça. Sabe, é uma coisa interessante isso. Talvez, às vezes, a gente marca um encontro com uma pessoa para tomar um café e você tem a intenção de falar de Jesus para ela. Isso é uma coisa ótima, é o que Deus quer. E às vezes a pessoa vem com muita sede,
E ela ouve, atende ao seu clamor e aceita o Evangelho. Mas às vezes ela não vem, ela não aparece. Por que será? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Então o Espírito Santo tem autoridade para abrir portas e dar oportunidade, como também ele pode dizer, não é hora, não fale. Às vezes eu posso vir para cá pensando em falar algum texto, alguma coisa, e chega aqui na hora, isso já aconteceu muitas vezes com a minha vida, o Espírito Santo diz, não é isso não. E coloca um texto bíblico na mente do Mauro e leva o Mauro a falar. Porque ele é autoridade. Porque ele sabe o que as pessoas que estão ouvindo precisam ouvir. Então é por isso que às vezes nós que vamos ensinar a Bíblia, temos que orar e pedir a Deus, Senhor, coloca aquilo que o Senhor quer que eu fale. Porque o Senhor sabe o que as pessoas precisam ouvir. Amém? Amém. Conclusão. Mediante a tudo isso que nós ouvimos aqui hoje, nós somos exortados a não entristecermos o Espírito Santo. Vamos repetir o verso de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Nós começamos com Efésios e entramos no Espírito Santo, lembra-se? Então o que é que diz? Já foi lido aqui, mas vamos repetir. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Agora eu vou pedir para o Daniel ler. E leia bem alto, Daniel. Vou pôr na outra versão. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não faça o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de você viver. Lembra que Ele quem garante que você estará presente no dia da redenção. É muito importante esse texto. Não entristeçam o Espírito Santo pela maneira que você vive. É o que o texto da tradução diz. Olha, há muitos momentos da nossa vida que o Espírito Santo deve chorar muito e ficar triste pelo que nós fazemos, pelo que nós pensamos, pelas intenções do nosso coração. Porque se o Espírito Santo é Deus, Ele sonda os nossos pensamentos, o nosso coração, antes mesmo de falarmos qualquer palavra. Às vezes, nós entristecemos. Então, nós temos que fazer o quê? Pedir a Ele, em nome de Jesus, que nos dê a sabedoria, o discernimento e a convicção do que devemos fazer, de como devemos viver e principalmente do que devemos falar e quando falar. Porque às vezes nós derrubamos por terra tudo pela maneira de falar e como falar. Não é assim? Então o que nós aprendemos hoje? Em uma palavra, o que você disse aí que aprendeu hoje? Em uma palavra, diga. Eu sei que às vezes é difícil resumir uma palavra, né? Mas eu gosto muito disso. Às vezes eu vejo assim uma entrevista e alguém diz assim, agora, uma palavra, diga lá o que é a sua vida. E a pessoa tem que dizer uma palavra. É importante isso. Em uma palavra só, o que você aprendeu hoje? Autoridade. Autoridade. Nós precisamos ter autoridade. E essa autoridade está na pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus disse, não saiam daqui enquanto não receberem do alto o poder do Espírito. Não foi isso que Jesus disse aos discípulos? Porque sem o Espírito eles não teriam autoridade nenhuma. Outra palavra, Isabel? Humildade. Humildade. Essa palavra também é importante, porque a Bíblia diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E quem é que nos faz ficarmos humildes? O Espírito Santo. Porque Ele vai nos mostrar quem somos. Como quem diz, olha quem você é e veja o que Deus é. Aí você, Deus me perdoa. Você se humilha perante o Senhor. Outra palavra? Certeza. Como? Certeza. Certeza. Esta também é importante. A certeza é fruto de que eu creio naquilo que está escrito, nas promessas de Deus. E quando Jesus disse,
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas preparadas para aqueles que creem. Se não fosse assim, eu iria dizer, vou preparar lugar. Ter certeza de que existe o céu, ter certeza de que com Jesus eu vou para o céu e que lá está separado um lugar para mim. Agora, essa certeza só quem dá é o Espírito Santo. Alguém mais tem alguma palavra? Seja o que for, nós temos que crer nisso, e colocar diante de Deus a nossa vida. Então agora, vamos ficar em pé, vocês estão ali sentados. Vamos agradecer a Deus, porque Jesus veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, venceu a morte por nós. Mas vamos agradecer também porque Jesus nos enviou o Espírito Santo. E vamos dizer a Ele, ó Jesus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade na minha vida. Liberdade para agir, liberdade para fazer a Tua vontade. Eu vou dar a oportunidade, se alguém quer orar, ore. Se mais de um quiser orar, ore. Se você sente o desejo de pedir isso a Jesus. E lembre de que Jesus deixou para nós na palavra dele, a palavra da Bíblia escrito está: enchei-vos do Espírito. E orar assim é desejar ser revestido, cheio do Espírito Santo. Então, se você sente desejo de orar, ore. E depois no final eu vou orar também. Senhor, neste momento não vem ao meu coração nenhum sentimento a não ser daquele de me prostrar diante de Ti, em arrependimento, Senhor, de tudo que tenho feito, de tudo que tenho sido, e te pedir, Senhor, que Tu possas realmente ter misericórdia de mim, Senhor. A Tua palavra diz que se não fossem as Tuas misericórdias, nós já seríamos consumidos. Dá-nos uma noite na Tua presença, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, diante de Ti nesta noite, Senhor, de toda a palavra que foi falada aqui, Senhor, nós entendemos a importância do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Oh Deus, ensina através do Espírito Santo como a nossa vida deve ser, Senhor, e leva-nos no caminho certinho, Pai, guardado, ensinado, protegido pelo Espírito Santo. Amém. Oh Deus, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que o Teu Espírito Santo, Pai, vai na minha família, vai no meu coração, a falar para nós, para meus filhos. Principalmente, Pai, quero que o Espírito Santo lhe abra o coração do Sebastião. Amém. Oh Deus, veja lá, tu está lá ali, tão mal, Senhor. Eu não sei, Tu sabes, o Teu Espírito sabe. Oh Deus, faça casa no coração dele, abre aquele coração, aquela mente. Oh Deus, tira toda a amargura que ele tem. Tu és o único que sabe e pode ver aquilo que ele passa nesse momento. Nós confiamos na Tua presença, Senhor. Amém. Nós confiamos na Tua presença no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Nós confiamos na Tua presença, Pai, o Teu Espírito Santo, seja por todas as igrejas, por todos os missionários. Amém. Oh Deus, seja amanhã, para aquele momento do jovem que vai, aquele casal que se vai casar amanhã. Oh Espírito Santo, seja presente na vida dele, seja presente naquele momento, Pai, naquelas famílias. Oh Deus, faça com que a alegria desse momento seja uma coisa diferente e que a vida dele vai ser marcada por isto e que ele vai seguir o ensino do Espírito Santo. Amém. Oh Senhor, nós oramos e pedimos perdão, nós oramos e pedimos a Tua presença, mas também agradecemos pela Tua presença até hoje, Pai. Por isto, Pai,
eu quero agradecer mais uma vez, pedir perdão pelos meus pecados, e tudo isso eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu quero orar nesta hora, mas antes de orar eu quero dizer a você que está em casa, que porventura está assistindo a esse estudo bíblico, que o Espírito Santo está presente aí na sua casa, está presente junto a você, e o Espírito Santo também quer abençoar a sua vida, ensinando tudo acerca de Jesus. O Espírito Santo quer levar você a ter uma vida dentro dos princípios que Deus estabeleceu. E mais do que isso, o Espírito Santo quer fazer com que você creia em Jesus como Senhor e Salvador e que possa, ao partir deste mundo, estar na presença de Deus. Então eu quero orar e pedir que Deus abençoe a sua vida e que você aí na sua casa possa estar orando também e pedindo para que Jesus te conceda a bênção da plenitude do Espírito Santo na sua vida e que o Espírito Santo fale consigo e te oriente. É o meu desejo e a minha oração. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir nesta hora uma bênção especial sobre as famílias que estão assistindo esta live. Eu quero pedir ao Jesus que o Teu Santo Espírito esteja com cada pessoa que está assistindo e ouvindo e participando deste estudo. E que eles possam conhecer, através da Bíblia, através da Tua Palavra, conhecer o Teu amor, a Tua misericórdia, e que, acima de tudo, possam crer em Jesus Cristo e serem revestidos pelo Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada nessas vidas, nesses corações, e orientando, dando sabedoria, e falando e convencendo a cada um do seu mal, do seu erro, e que pela ação do Espírito Santo nós possamos, todos nós, chegarmos aos pés de Cristo e pedirmos perdão. Que o Senhor esteja estendendo a sua mão sobre estas famílias e também sobre todos nós que aqui estamos, e que a Tua Palavra nos fique gravada na mente e no nosso coração, e que esta noite seja uma noite onde sintamos a Tua presença e que o Senhor faça cair sobre nós a paz do Senhor Jesus. Assim como Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz de Cristo é celestial, a paz de Cristo é permanente. Então que a paz do Senhor esteja com vocês, nos seus lares e com todos nós aqui, e nos dê uma abençoada noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.